Olá, eu sou Carolina Correia e esta é a live Competências em Mídia e Informação no Currículo de Educadores, um caso Brasil, realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional, como parte dos eventos da Semana Global da Alfabetização Midiática e Informacional realizada pela Unesco. A Semana Global de Alfabetização Midiática e Informacional é um evento anual e que neste ano acontece entre os dias 24 e 31 de outubro, e é uma ocasião importante para mobilizar todas as partes interessadas, né, em todo o mundo, porque é um evento que acontece na esfera mundial, para aumentar a conscientização, a fim de aumentar a adesão nacional e celebrar o progresso alcançado em direção à alfabetização midiática e informacional. Antes de mais nada, gostaria de apresentar os dois ouros que temos aqui para debater o tema. Professora Regina Célia Batista Beluso possui graduação em Biblioteconomia e Documentação, também possui graduação em Direito, além disso, possui mestrado em Ciências da Comunicação e também doutorado em Ciências da Comunicação. Depois disso, fez pós-graduação em Educação Escolar e atualmente é docente permanente do programa de pós-graduação da Unesp Bauru, na pós-graduação de Mídia e Tecnologia. Bom, com todo esse currículo também vale informar que é uma das grandes pesquisadoras em competência e informação no cenário brasileiro. Também preciso apresentar o professor Manuel Marcondes Machado Neto, que é bacharel em Relações Públicas, é especialista em análise de sistemas e métodos e é mestre em sistemas de informação. Além disso, é doutor em comunicação institucional e pós-doutor em cultura e territorialidades. Também, como parte aqui do nosso debate, o professor Marcondes é fundador do Observatório da Comunicação Institucional e também é cofundador da Associação Brasileira de Captadores de Recurso. Além disso, temos aqui com a gente o apoio da Ana Paula Dias, que é mestre em Comunicação e Cultura, é consultora em Comunicação e Marketing Digital e também é membro do Comitê Global Jovem da Unesco para Alfabetização em Mídia e Informação, bem como do capítulo Brasil da Unesco, New Alliance. E, além disso, é colunista também do Observatório da Comunicação Institucional. O tema de hoje vai versar, então, sobre essas duas competências, a competência em informação e a competência midiática. E aí, agregando a nossa conversa, colocar nessa seara a questão da educação. E aí a gente parte para a primeira pergunta, né, para falar sobre isso. Quais são, então, qual que é, para os senhores, qual que é o conceito de competência em informação e competência em mídia? E depois disso, quais outros conceitos a gente pode utilizar dentro desse binômio, dessa dupla de competências, professores? Primeiras damas. Falar sobre conceito de competência em informação e midiática é algo bastante complexo, eu diria. Por quê? Porque existem, né, inúmeras abordagens, inúmeros olhares, vieses. Esse é um tema que eu considero absolutamente transversal a qualquer área do conhecimento. Então, o primeiro ponto é esse. Como é que vou conceituar algo que estabelece uma transversalidade, vamos dizer, multidisciplinar e etc. Então, eu vou dizer, uma das coisas que eu encontrei aí nos meus caminhos, né, foi justamente um conceito da Unesco, que ele me atraiu e eu acho que ele diz aquilo que eu gostaria de estar colocando. É assim, um conjunto que empodera os cidadãos, permitindo que eles acessem, busquem, compreendam, avaliem e usem, criem e compartilhem informações e conteúdos midiáticos em diferentes formatos,
usando várias ferramentas, porém, de forma crítica, ética e eficaz. Qual o objetivo? Simplesmente fazer com que as potencialidades desses cidadãos possam se expandir, possam estar, de alguma forma, sendo mostrada nas suas atividades, no seu cotidiano, no seu dia a dia. É aquela coisa que nos faz, de alguma maneira, criar conhecimento. Porém, nós precisamos entender que é preciso estar usando, é preciso estar trabalhando com o quê? Com a inteligência. Então, não é uma busca qualquer. Eu preciso estabelecer o que eu necessito em primeiro lugar. Isso é afeto, competência e informação. O que me é necessário, o porquê eu preciso, o para quê, quais são os meus objetivos, né, em utilizar a informação e vamos dizer, alguma inovação tecnológica que me apoie. Então, para mim, são duas coisas muito amalgamadas, né? Tanto a competência em informação quanto a competência midiática, e que, no momento, até, vamos dizer, traz consigo diferentes outros olhares, como, por exemplo, a competência digital, né? Porque vivemos na era das cidades inteligentes, vamos dizer, inteligência artificial, na internet das coisas, mas, ao mesmo tempo, aqui no nosso país, a gente precisa entender que existem paralelos e contrastes em relação a essa questão. Por isso que eu disse que os conceitos, muitas vezes, estão divergindo, outras vezes estão se convergindo para determinados olhares. Então, aqui nós ainda temos situações, né, de, vamos dizer, precariedade, né, em relação a quê? Ao uso da internet, ao acesso da informação. Então, isso tem uma ligação muito direta com uma coisa chamada educação. E não à toa, a Agenda 2030 nos traz, né, o ODS 4, falando sobre qualidade da informação. E eu penso que, em meio a todas essas perspectivas, lidar com a competência em informação e a competência midiática, né? Ou quaisquer outros nomes que queiram, vamos dizer, chamar isso, porque eu vejo assim, o importante é que nós estejamos estudando, pesquisando sobre isso, trazendo contribuições, independentemente se você vai chamar de alfabetização, letramento digital, competência e etc. Não tenho, assim, nenhum prurido nessa questão, até porque, para que você possa trabalhar conceitos, você tem que entender as origens, até mesmo, do termo, né? Eu tenho que trabalhar linguística, eu tenho que trabalhar semântica, mas, acima de tudo, eu tenho que contextualizar culturalmente a questão. Essa é a minha visão do conceito. Aí, professor, fique à vontade. Olha, eu estou inteiramente de acordo com a sua análise, então vou procurar fazer uma abordagem preocupa. E no observatório nós começamos a fazer contato com o ensino médio por conta do momento cada vez mais cedo em que uma pessoa se depara com essa loucura de opções de informação e de mídia, né? Tudo é mídia. Isso no meu tempo de faculdade era bastante fácil de localizar. Né? Hoje tem um livro aqui de um colega que chama Eu, Mídia, é o Mário Cavalcante, e é muito bom o livro. E nós nos tornamos isso. O Marcelo Fischer, que eu até no iniciozinho ali do nosso encontro, que vamos agora colocar no YouTube,
Ele diz o seguinte: a educação para uso da internet precisa chegar a toda a família. Não é uma tarefa só do ambiente escolar. Então, ele começa assim. Então, como é que uma pessoa, um eleitor brasileiro, tem 16 anos, ele já vai votar? Como é que ele se alimenta de informação? Então, isso tem que vir lá da escola. Nós temos os esforços em São Paulo, que vieram da USP, né? De vários colegas, sobretudo o professor Ismar de Oliveira Soares, que a gente cita no Observatório. Nós nos consideramos inteiramente uma ferramenta de educomunicação, o Observatório, o portal, que nós queremos ser usados em sala de aula. Nós fizemos o portal para isso. Então, nós somos inteiramente uma ferramenta de educomunicação no conceito que ele explica muito bem. Tem 2 vídeos do professor Ismar na plataforma, no Observatório, muito interessantes. É claro que ele não é o único que pesquisa esse assunto, mas nós escolhemos esses 2 conteúdos. Eu tive a oportunidade de trazê-lo ao Rio, e, enfim, colocamos lá. E é todo o desafio da formação das turmas em educomunicação, na USP, e a admissão dessas pessoas no ensino médio, e até fundamental. Então, vocês imaginam, eu acho que o curso está com 10 anos, ou 10 ou 8 anos, enfim, deve formar 30 pessoas por ano. Então, nós temos uma quantidade de gente muito menor do que seria necessário, não é? Para espalhar esses recursos humanos tão especiais pela rede. E eu conheço pouco do programa, faço aqui a minha confissão de como se dá. Porém, conhecendo o trabalho de pesquisa do professor Ismar, da professora Elza Pacheco também, e outros, eu acredito que seja aquela coisa que a gente imagina numa escola de comunicação. Pega o jornal, abre o jornal com os alunos, liga a televisão, assiste o telejornal junto com os alunos, ouve a rádio junto com os alunos. Coisa que é impressionante, como é difícil de fazer. Na minha universidade, por exemplo, nós não tínhamos essas condições técnicas em todas as salas, não tínhamos assinaturas de jornais diversos para fazer isso, né? E nós temos tido uma perda de interesse do nosso jovem nos jornais, nas revistas, né? Quem aqui é jornalista? Ana, você é jornalista? Não me lembro. Tua primeira formação? Eu sou Relações Públicas também. Você é RP como eu, e como a Carolina também. Então, se tivéssemos aqui um jornalista participando, né, dizer para ele, olha, como é que é esse desafio, né, de chamar a atenção, né, do novo, do jovem. Né? Então, eu colocaria essa observação no sentido do ensino médio, sobretudo, realmente implementar uma leitura comparada, acompanhada, debatida em sala de aula. Eu gostaria de fazer uma complementação, professor. Aqui em Bauru, nós temos o Jornal da Cidade, que é um jornal local. E, assim, há algum tempo já, esse jornal trazia o que eles chamavam de JC na escola. Uma colocação de um professor que era afeto ao jornal e que um belo dia até nos convidou para participar de oficina. Isso que eu estou falando, 2004, 2003, por aí. E é muito interessante, porque a ideia, na época, era de formar os leitores. Então, se distribuíam os jornais dentro da escola e se faziam as oficinas de leitura, de compreensão, depois de
vamos dizer, escrever a notícia. Nossa, vamos dizer, a criançada, né, e o adolescente, então, ficava muito entusiasmado com isso. E hoje, o que nós temos é a telinha, é o celular. Nós precisamos estar trabalhando da mesma forma, fazendo com que haja um incentivo, mas para que eles tenham uma coisa chamada reflexão, primeiro, sobre o que eles estão fazendo, por que que eles precisam estar aprendendo dessa forma. E, por último, é o pensamento crítico. Eu vejo que, vamos dizer, o desenvolvimento dessa competência, informação e midiática, poderá trazer isso para essas pessoas, principalmente para o pessoal de ensino médio, que agora, inclusive, está começando, me parece, um novo cenário, né? Uma ampliação de curso de 1.800 horas para 2.400. Eu ainda não tive a curiosidade de me aprofundar nisso, mas nós sabemos da importância disso, né? E, por outro lado, professor, eu me lembro que a Unesp, há um tempo atrás, trabalhou com a questão da formação dos professores para o uso das chamadas, à época, novas tecnologias. E eu fiz, a minha pesquisa de pós-doutorado foi em relação a isso. Os espaços de aprendizado se chamavam Learning Spaces. Isso que eu falo, 2003, 2002. Olha quanto tempo que nós estamos, né? Vamos dizer, meio que engatinhando um processo ainda. E, infelizmente, ainda não vemos isso. E penso que também a questão, talvez hoje tenha emergido mais assim, em relação à pandemia, porque a grande maioria, né, dos professores foram obrigados a mudar de comportamento, a incorporar essas competências, até mesmo sem saber que elas seriam competências. Foram incluídas como disciplinas, né, que se inseriram no currículo de formação dos professores, assim, e outros dentro de uma formação contínua, e assim por diante. E a minha preocupação foi, sim, lá no começo, desde quando eu comecei a pesquisar a competência em informação, primeiramente, foi verificar como é que poderíamos estar avaliando isso em qualquer pessoa, mas principalmente dentro da situação educação, do aluno e do professor, porque o professor ele precisa ter essa competência, né? Hoje foi até interessante, porque na aula que nós tivemos de manhã, os alunos, a Carolina faz parte, né? Como aluna especial, nós fizemos uma apresentação de cases a respeito do uso de algumas ferramentas de inteligência artificial voltadas para a busca da informação, né, usando determinadas ferramentas. Foi muito interessante, porque eles chegaram à última conclusão que, 2 pontos, precisamos ter competência em informação e midiática e digital agora, né, e científica, para que nós possamos levar adiante, vamos dizer, o nosso trabalho, a nossa questão como pesquisador, que somos dentro de um programa, né, de pós-graduação, em mídia e tecnologia. Então, nós estamos pensando que isso deveria ser algo que a educação deveria ter a preocupação desde o ensino fundamental, né, o básico, e que nós tivéssemos, não porque sou bibliotecária, não, mas também nós tivéssemos redes de bibliotecas escolares, não apenas bibliotecas públicas que fazem às vezes, né? Quando não se tem, vai para a biblioteca pública. São equipamentos, como são chamados na Agenda 2030, de muita importância, assim como os museus, como os arquivos. Tudo isso faz parte da educação, faz parte, vamos dizer, da formação. Aqui temos um arquivo, que é um museu ferroviário, que conta a história de Bauru. A grande maioria dos professores nossos não conhece o museu. Como é que ele vai ensinar a história da cidade? Começa daí.
Então fica difícil, fica difícil. É um problema de cultura, né? A cultura está embaixo disso tudo, né? A cultura é o substrato, é o alicerce, né? De todo o nosso trabalho, né? Como educadores, como comunicadores. Eu tive a oportunidade de pesquisar nesse campo também, cultural, de produção cultural, que é interessante, ele fica um pouco apartado da produção educacional. É engraçado isso. A gente vai falar de produção cultural, a gente encontra outros atores, né? E que não são professores, não são pesquisadores, são executores, são fazedores de cultura, que estão aí no nosso dia a dia, nos encantando, aí, nos trazendo emoções e prazer e tudo mais, mas essa discussão está fora do meio. Aí vou falar da nossa formação, da escola de comunicação, né? Eu vejo sempre a comunicação e a cultura totalmente imbricadas, né? Totalmente imbricadas. Mas a própria disciplina de cultura, eu vou dar uma palestra agora, eu fui convidado para dar uma palestra no dia 11, para falar de produção cultural, fora do programa. Então, parece uma coisa que cai de paraquedas, e que não é, faz parte desse nosso ambiente. Agora, o seu relato, né, que remonta lá a 2003, 2004, estamos falando de 20 anos. Um grande problema do país, e isso afeta a cultura, a produção cultural, é a questão da não continuidade. Quer dizer, coisas muito boas que foram feitas, que foram iniciadas e que param. Nós temos um cacoete muito ruim das gestões, né, de prefeitos, de governadores, e até presidentes, que começam tudo de novo, né? Começa tudo outra vez. Eu chamo de política vagalume, né? Acende e apaga, acende e apaga. Então, o Lula, por exemplo, ele assinou em 2010, no último mês do mandato dele lá, a Política Nacional de Cultura. Era uma coisa que estava colocada na Constituição, que estava faltando, foi muito aplaudido, aconteceu de fato, mas as gestões posteriores não fizeram a coisa acontecer, a Política Nacional de Cultura, né? E isso é muito triste. E acontece isso com o saneamento, acontece isso com a habitação. Quer dizer, as coisas não duram, elas são quebradas. Isso é uma questão que a gente precisa endereçar, sempre pedir políticas de Estado, coisas que durem. Imagina esse trabalho seu aí, que você se refere, de 2003, quanto ele não teria mudado gente se tivesse mantido até hoje, enfim, Com certeza. formando os jornalistas de agora. Porque em 2003, no ensino médio, alguma pessoa estava lá com 14 anos, hoje estaria com 34, estaria plenamente produtiva. Deve ser a idade da Ana Paula. É bem interessante a gente pensar assim, nessas questões, principalmente, né, da cultura, e aí a gente pode trazer também para a questão do diálogo intercultural, outras questões também que afetam, né, o consumo de informações no ambiente midiático, né, como a questão da liberdade de expressão, o acesso à informação confiável, tudo isso está dentro, né, desse conceito da alfabetização em mídia e informação que busca focar, né, no cidadão e o fomento a um conjunto de competências para que esse cidadão consiga pesquisar, avaliar criticamente, usar e contribuir também, né, como as informações e o conteúdo de mídia que ele está recebendo. Porque a gente, nesse contexto, a gente também é produtora, a gente compartilha informações e a gente recebe, então a gente faz parte desse ambiente de produção.
Pensando, então, né, pegando o gancho aqui do que vocês comentaram, sobre a questão dos desafios, né, que a gente vive hoje, principalmente no cenário da educação, eu queria perguntar aos professores como que vocês veem assim, o desenvolvimento dessas competências, como que elas poderiam contribuir para superar os desafios que a gente vive hoje no cenário da educação, pensando principalmente também assim, no cenário brasileiro. A Unesco defende, né, esse conceito da alfabetização midiática e informacional já há mais ou menos 11 anos. A gente ela é conhecida como uma ferramenta para o desenvolvimento em nível mundial, em mais de 193 países, mas aqui no Brasil a gente tem um cenário bastante específico, né, a gente tem os desafios particulares, assim, da nossa realidade. Então, eu queria pedir para vocês, assim, comentar, de acordo com a experiência de vocês, como que vocês veem que essas competências podem ajudar a superar, e também quais são os principais desafios, assim, no cenário da educação hoje, no cenário brasileiro. Eu estou falando que o professor sempre é gentil, está falando para eu, né, me colocar, me posicionar primeiro. Bom, eu vejo o seguinte, que antes de mais nada, a minha experiência com essa área de competência em informação e agora também a midiática, eu vou confessar que, num primeiro momento, como eu estava trabalhando com professores de primeira a quarta série, nossa, o dia que eu usei a palavra alfabetização informacional foi um choque. Por quê? Porque a área de educação, aquela mais, né, fundamental, enfim, não aceita muito que existam outras alfabetizações com esse nome, a não ser, vamos dizer, a alfabetização na língua. Não, nós é que alfabetizamos. Vocês não alfabetizam, até porque, veja a minha formação, biblioteconomia, e que também, por sua vez, né, embora nós tenhamos até um conselho federal e que atua até mesmo aí junto com observatórios, com a Unesco, com uma série de situações, a gente tem os conselhos estaduais, enfim, é uma profissão regulamentada. Nós sabemos que nem sempre as pessoas entendem o que é ser um profissional que atua na biblioteca. E aí, quando você, bibliotecária, vem à frente de uma oficina, de um workshop, como muitas vezes no início eu fui, nossa, era assim uma coisa, as pessoas não aceitavam que eu dissesse a palavra alfabetização. Então, você falou uma coisa importante, nós temos um contexto, uma cultura. Então, essa cultura nossa nos leva muito mais para as competências. Até porque a formação dos professores hoje, ela é pautada, né, no currículo de competência. No passado ela nem foi, mas hoje ela é. Agora, o que às vezes você, vamos dizer, olha no nosso cenário, é que isso poderia estar incorporado, digamos, a esse currículo dessas competências. Ele está, assim, vamos dizer, meio que subliminarmente, não aparece de forma declarada, que você consiga interpretar isso e entender que nós estamos tratando de competência em informação ou que estamos tratando de competência midiática, né? Então, o que eu tenho visto, por exemplo, é que as disciplinas como mídia e educação, né, tecnologias, possuem pouquíssimos créditos nos currículos, né, da formação dos professores. E eu me reporto a isso porque nos outros currículos, às vezes, elas até nem existem, nem aparecem nas outras formações. Sendo que, se nós formos pensar, a base, a estrutura de qualquer formação, ela está na informação, começa na informação. Você tem um dado que você não sabe contextualizar, você vai contextualizar, você tem uma informação. Você passa da informação, com uma reflexão e uma análise, você vai para um conhecimento.
que, vamos dizer, de alguma forma, te auxilia a fazer o quê? Vamos dizer, intervir na sua realidade, até mesmo no seu comportamento, nos seus valores, na sua atitude. Então, o professor falou, são coisas muito importantes. Aqui no Brasil, nós estamos batalhando em relação à competência em informação, são realmente 23 anos de luta. Por quê? Porque você vai para um lugar, então, aonde foi, assim, o meu grande aporte? Foi na ciência da informação. Por quê? Porque ela me acolheu de braços abertos, não? Agora, outras áreas estão usando, né, fazem até uso, mas não sabem o que estão fazendo. Isso que é uma coisa difícil até de explicar, né? Mas eu penso assim, que nós teríamos que, de alguma forma, eu tenho, inclusive, feito um órgão que tem nos auxiliado bastante, muito mesmo, de longa data, é o IBICT. Por quê? Porque é um Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e Inovação, ligado ao Ministério. Então, o que acontece com o IBICT? Atua em projetos, apoia os nossos eventos, não só os eventos que nós realizamos na Unesp, eventos internacionais que tratam disso, né, dessa temática. E a gente está abrindo caminhos até mesmo, olha, o que seria, no meu entender, o ideal hoje? Você ter até mesmo uma coisa chamada certificação em competência, informação e midiática. Estamos batalhando para isso. Já fizemos um trabalho com as bibliotecas universitárias no país, já fizemos com as bibliotecas escolares, já fizemos porque é a área que está acolhendo, né? Agora, esses dias atrás, eu tive até uma orientanda que ela defendeu a tese falando sobre a competência em informação de moradores em situação de rua, em Campo Grande. Vocês imaginam uma coisa dessas? Para mim foi assim um sonho, sabe? Foi um sonho que eu transformei numa realidade através da minha aluna. Por quê? Porque em 2011, depois que o mundo inteiro já estava, vamos dizer, desenvolvido nisso, nós aqui, em 2000, para ser exata, nós tínhamos 6 trabalhos em língua portuguesa nas grandes bases, LISA, Dental Abstract e o Scopus, eram 6 trabalhos em língua portuguesa. Nenhum do Brasil. Eram todos de Portugal. Aí eu parei e disse, meu Deus, mas aqui não se estuda isso, e lá já existem tutoriais, as universidades americanas incluindo isso numa transversalidade junto do sistema K12, e nós aqui estamos fazendo o quê? Foi aí que me despertou o interesse. E o que a gente vê hoje? O primeiro marco histórico para nós no Brasil sobre essa competência é o que nós levamos como Declaração de Maceió. Já existiam inúmeras declarações, em tudo que era canto, né? Até a Declaração de Havana, a Declaração, né, de outros lugares que você se espantou, falou, meu Deus, e nós aqui não temos nada que demonstre que existem pessoas aqui com olhar sobre isso, interessado nisso. Então, eu vou falar para vocês. Tive a satisfação de ir até a África do Sul, num evento da IFLA, né, que é, inclusive, uma organização que trabalha também com a Unesco, com a ONU, que é a Associação Internacional de Bibliotecários. E fui representando, na época, a FEBAB. FEBAB é a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, instituições e tal. Então, essa associação aqui no Brasil é uma que batalha para isso. Tem até um grupo de trabalho especificamente voltado para tanto, né? Que, por sinal, quem está na coordenação é uma ex-orientanda minha de Marília. Então, existem muitas coisas feitas. Agora, mais recentemente, a gente vê que há necessidade até mesmo, não só da educação lá na base, essa é fundamental, e ela não está acontecendo como deveria.
O professor falou, meu Deus, o que seriam 30, né, sementinhas plantadas no universo que nós temos. Mas olha, professor, eu fico mais do que feliz quando eu vejo que uma está fazendo alguma coisa nesse cenário, porque nós precisamos de políticas públicas voltadas urgentemente para isso. É o que está realmente nos faltando, porque nós não temos esse respaldo. Então, vem a educação e traz as competências, e não coloca essa como uma coisa importante. E sendo que isso é ofertado dentro da disciplina de tecnologias, que agora se incorpora, né? Vamos dizer, em definitivo, aí a formação dos professores dentro da área de pedagogia, né? Nós temos aquele programa da USP, da Unesp, da Unicamp, que são as 3 universidades estaduais, que trabalha com o curso de pedagogia por EAD, né? E essa também é uma outra coisa que eu acho que seria muito interessante, né? Que nós tivéssemos, assim, cursos, né? Vamos dizer, de formação mesmo nisso, porque o que a gente vê também é assim, cursos de formação pelos institutos, pelos órgãos, interessantes, mas é base de dados. Como você lida com bases de dados? Isso é uma célula ínfima da realidade que nós precisamos. Nós temos que ter muito mais coisa, né? Por quê? Porque os dois, vamos dizer, sustentáculos, né, dessas competências são cidadania e aprendizado ao longo da vida. Sem essas duas coisas, nós não temos pessoas que são atores, de fato, dentro do universo da nossa sociedade. Sociedade chamada da informação, do conhecimento, do aprendizado, que precisa ter isso. Então, é o nosso apelo, né? Eu falo que a gente vive de ideias e ideais, mas a gente tem que conjugar as duas coisas. Então, o Brasil requer. E eu vejo a Unesco, por exemplo, muito importante nesse cenário, né? Por quê? Tenho divulgado o quanto eu posso, o currículo da Unesco, né? Para que haja na formação dos professores esse trabalho. A gente tem isso colocado, vou falar, eu tenho um site muito modesto, que tem lá dentro, chamado Observatório de Competência e Informação. E nós temos colocado muitas publicações, o site é www.labirintodosaber.com.br. E a maioria das publicações que tratam de competência e informação, competência midiática, era digital, inteligência artificial, nós estamos colocando lá, disponibilizando tudo para download, né? E eu acho que é esse também um caminho, você tem que estar motivando, né, os seus alunos. Dentro da sala de aula, eu falo para eles, olha, estou com os meus 77 anos, né? Mas as experiências, elas continuam, porque a cada aula, o que eu aprendo dentro da sala de aula com eles é muito importante. E a gente tem publicado, tem feito divulgação, mas nós estamos precisando, né, desse, como é que fala? Que esse cenário se fortaleça, com outras declarações, com outros cursos, né? Esse currículo que vocês fizeram, eu acho que ele deveria, sabe, ser assim, um ponto de partida. É um ponto de partida. Tenho usado até, vou falar, em projeto que a gente fez recentemente com o IBICT, para a área de micro e pequenas empresas, a que as pessoas ligadas a essa área tenham também a condição de desenvolver essa competência em informação e midiática, para que elas possam garantir a sustentabilidade, que as micro e pequenas empresas, elas não têm, não sabem lidar, é muito difícil. Então, acho que isso seria uma coisa importante, né? Que eu gostaria até de deixar aqui. E a gente precisa fortalecer dentro da base até o aprendizado ao longo da vida, onde for possível. E que a Unesco fizesse, vamos dizer, com que os faróis de Alexandria, né,
que houve um encontro da Unesco muito bom e que trouxe muita coisa importante, né, para que a gente pudesse discutir nesse cenário. E que a Unesco volte a trabalhar com esses faróis de Alexandria, para o Brasil, principalmente, porque nós precisamos demais desse contexto. Eu me empolgo demais. Você, por favor, fale se eu estou falando muito. É que eu tenho uma coisa chamada emoção, mas eu tenho uma outra coisa chamada amor. É o sazon da vida. Isso se vê e se constata. O IBIC também foi uma instituição que me acolheu. Eu não fazia ideia do que se produzia por lá. E eu acho que o IBIC é um local importantíssimo para a implementação de uma política pública, né, que trouxesse para todos os cursos. Aí não é uma questão de formação dos comunicólogos, é para a formação de todos os cidadãos, como é que ele diferencia, por exemplo, um dado de uma informação. Quer dizer, eu falo isso hoje numa escola de comunicação para graduandos, e isso se torna uma questão. Quando é uma coisa tão básica, e eu não sou professor, digamos, dessas disciplinas. Claro que as disciplinas que explicam o básico são importantes. Eu dou aula mais para o final dos cursos, disciplinas de mercado, vamos dizer assim. E a gente faz perguntas e encontra lacunas, e gente que está na bica de ir para o mercado, sérias. Né? Então, o IBIC poderia ser uma instituição com uma cunha nas universidades todas, quase que uma cadeira obrigatória. Nós não tivemos no passado a cadeira obrigatória de estudos dos problemas brasileiros, e todo mundo tinha que ter um horário, uma aula, um professor, trabalhos. Né? Eu fui estudar Ilha Solteira, Itaipu, nessa disciplina. Né? Decreto-Lei 200, a organização da administração pública, nesse tipo de matéria. Então, é possível você criar instrumentos generalizantes assim, para que todo mundo receba dos conhecimentos da ciência da informação. Isso lá fora é chamado ciência da informação. Né? Eu fui fazer uma pós fora do país, Information Sciences. Aí é muito chique. Né? Aí, aqui no Brasil, qual é a tradução disso? Né? E havia até um preconceito. Eu me lembro na UFRJ, quando o IBIC fez o convênio com a UFRJ, as pessoas não entendiam o que era feito ali. E eram professores de altíssimo gabarito, sediados no Rio ou em Brasília, com pesquisas muito interessantes, muito à frente do tempo, e, enfim, isso está em vigor. Eu conclamo aí e coloco o observatório à disposição para fazer parceria com o Labirinto do Saber, né? É um observatório também, né, de competência e informação. O próprio IBICT, o problema sempre, e a Carolina e a Ana Paula me ouvem choramingar sobre as dificuldades de ser terceiro setor no Brasil. É a Geni e o Zeppelin. Né? Ninguém gosta de ONG. De vez em quando tem uma demonização de ONGs. Então, você ser um soldado do terceiro setor, no Brasil, não é fácil.
Agora, a gente precisa se unir, não é? Se unir, e aí a gente conta com a vitalidade, a juventude, né? A energia da Ana Paula, da Carolina, para fazê-lo, para nos ajudar. Sim, a gente está lidando numa sociedade que, ao mesmo tempo que a gente vislumbra muitas possibilidades, né, e é o que eu venho aprendendo muito dentro da disciplina da professora Beluso, a gente vislumbra muitas possibilidades, principalmente dentro do que, né, do que tange a competência em informação e midiática, mas também a gente encontra muitos problemas. O Brasil ele ainda está numa posição muito, a professora fala isso, né, está numa posição de vislumbre. Eu vislumbro muitas coisas, mas uma posição muito passiva, né? Numa posição muito de observar, de sentar e observar, e é preciso que a gente tome, de fato, iniciativas para promover, né? Para promover, de fato, competência em informação e midiática, e não só observar. Nesse sentido, eu tenho mais uma pergunta para os senhores. Como que vocês acreditam que o desenvolvimento dessas duas competências podem colaborar com o combate de discurso de ódio, violência, da própria desinformação, dentro desse cenário das escolas, da educação no Brasil? E aí, se vocês puderem também, como que a gente pode combater? O que a gente pode fazer para combater, a partir, lógico, né, desse cenário e a partir do que a gente tem de ferramentas, né, que são essas duas competências? Esse é o maior desafio, porque, veja bem, nós não temos uma situação definida em termos de políticas públicas que você deva estar adotando. Então, nós somos, como falou o professor, nós somos, assim, pontuais. Então, eu tenho um pesquisador, eu tenho um professor que se interessa, eu tenho lá um engenheiro, um médico, um advogado dentro da sociedade, né? Mas a situação, às vezes, não é dentro da escola, porque nos falta. Eu sou, como diz o outro, né, uma pessoa da geração século, eu nem falo que é 19, já é 18, porque você não tem uma coisa chamada educação em valores. Situações que agregam a você, que fazem com que você tenha uma melhoria de vida, que você tenha vamos dizer, uma concepção outra de como ser um ser humano dentro dessa situação que nós estamos vivenciando. Então, o que você vê são as pessoas realmente que não conseguem se identificar. Elas perderam uma coisa chamada identidade como pessoa, né? Então, o que acontece? Fica mais difícil nós estarmos lidando, vamos dizer, com essas situações que você falou. São a desinformação, fake news, nossa. Antigamente, nós tínhamos as dificuldades de acesso à informação. Por quê? As informações eram muito pequenas, em volume. Hoje, né, nós estamos naquilo que o pessoal está chamando de infodemia. Mas não é só isso. Qualquer criança tem acesso a um celular. E aí, nós temos o perigo. Por quê? Porque nós temos pessoas inteligentes, sim, mas que elas têm malformações culturais, né? Malformações morais, malformações éticas, legais. Olha, outro dia mesmo, alguém estava falando assim, a Ana Paula falou na questão da liberdade de expressão. Vamos lá. Todos nós temos o que chamamos de livre-arbítrio. Eu apanho o meu celular e eu faço uso dele como me aprouver. É assim? Não sei. Por quê? Porque você não pode fazer esse tipo de coisa. Achar que o celular dá essa condição para você, essa tecnologia móvel aqui,
te dar. Não, você tem que entender que existe o quê? O outro. Você precisa compreender e respeitar o outro. Nossa, o que não se tem mais uma linguagem, né? Uma situação que, vamos dizer, está mais adequada àquilo que nós gostaríamos que houvesse. O nosso jovem é aquele dado de nem. Por quê? Porque ele nem quer estudar e nem quer trabalhar. Para quê? Aí ele vai e entra num celular e vira um influencer. E ganha muito para isso. Então, há o fator, né, lucro, há o fator dinheiro, o consumismo. A nossa cultura, ela leva a muitas coisas. Como é que a gente pode fazer isso? Eu entendo que a gente tem que começar a trabalhar dentro da família. Mas que família? Essa é a pergunta que eu faço. Onde estão as famílias? Sejam elas quais forem. Então, se você assume a responsabilidade de uma família, você tem que entender quais são. E a partir daí é que começa você ensinar a criança a usar o celular. Como é que ela usa um celular? Não é de qualquer maneira, é dentro de casa. Agora, vai para a escola, muitas vezes, vê o amiguinho do lado, olhando coisas que não seria até apropriado, vamos dizer, que ele estivesse vendo numa sala de aula. Aí os professores ficam meio, né, apavorados, e com razão, e eles fazem o quê? Não pode usar celular em sala de aula. Teria que haver uma mudança de comportamento e de cultura da informação. Eu acho que a cultura da informação também nos falta. Por quê? Porque você precisa fazer com que haja, dentro dos programas de educação, tem que existir os princípios, né, que nós temos na competência e formação. A gente tem lá, né, até então era plágio, preocupação com plágio. Ainda temos. Mas a grande preocupação hoje é que você constrói textos, por exemplo, que não são seus e que ninguém sabe de quem é, porque não tem nenhuma fonte de indicação, né? Não tem uma citação adequada. Por quê? Porque existem princípios que nos regem de forma geral, que não é uma coisa só da biblioteconomia. Não, a gente tem o quê? Normas de documentação. Assim como o engenheiro tem as normas de construção, quantas partes de concreto ele coloca, até isso ele precisa da informação. A gente tem que aprender a conviver com a informação e saber como é que eu sei, eu vou buscar a veracidade dessa informação. Esses são os caminhos. Você viu hoje de manhã, dentro da nossa sala de aula, quanta coisa. A gente viu as ferramentas, né? Uma delas é que dá a condição de fazer a revisão sistemática de literatura. A outra é bem interessante, permite uma análise bibliométrica. Eu estou falando isso numa área acadêmica, mas você tem que levar para a linguagem da criança. Então, vamos procurar qual seria um método mais adequado para que na escola nós tivéssemos essa condição. Meu Deus, existe, por exemplo, um método do Gavilan que pode ser usado, né? Que ele é bem apropriado a esse, vamos dizer, a essa condição infantil, né? Aí eu tenho mais outras coisas, né? Eu tenho lá como é que fala? O SIX, né? Que você vai trabalhar os skills que você trabalha já com o adolescente. Na universidade, eu vou ter outro modelo de competência. E eu tenho também as dimensões, né, de competência midiática que eu preciso estar incluindo, sim, na formação das pessoas. Mas desde a infância, se eles começam a saber usar o celular para fazer as suas selfies, para fazer uma pequena entrevista com seu pai, né? Perguntando onde você nasceu, quando você nasceu, coisas simples da família, fazer um documentáriozinho. Isso ele vai aprender o que é bom, e não aquilo que é ruim. Agora, não. A
gente vê aí, todo mundo faz, coloca, por exemplo, figuras até políticas, né, de todos os lados, porque não é essa ideologia ou aquela, é um lado colocando memes que constrangem quando você olha. Aquilo não está certo. Seja A ou B, não importa o C ou D, quem for. Aquilo é o quê? É uma pessoa, é um ser humano. Olha, você vê recentemente o que acontece, por exemplo, com a história do bis lá da Lacta. Aquilo foi né, uma coisa absurda. Agora, existe o quê? Existe todo um contexto que você precisa analisar. E o que nos falta é justamente isso, é ter a reflexão e ter o pensamento crítico. E quando eu comecei a estudar essa coisa de pensamento crítico, né, e quais seriam as abordagens envolvidas aí com a competência e formação, eu vi que na área da psicologia, o pensamento crítico tem o quê? 35 habilidades. Então, aí você começa a pensar, como é que eu vou fazer para criar, né, nas pessoas o pensamento crítico? Como é que eu vou fazer? Nós temos diferentes abordagens na área de pedagogia, na área de educação. A mim, me satisfaz, por exemplo, trabalhar muito com o quê? Com a aprendizagem significativa. Gosto do Ausubel. Por quê? Porque, para ele, você tem que trabalhar uma coisa que tenha significado para você. O que significa aquilo que você está lendo? O que vai resolver para você aquilo que você está, vamos dizer, contextualizando? Você tem condições de fazer uma reversão daquilo que você lê para aquilo que você é? Aquilo que você está fazendo, ou que os outros estão fazendo, você vai... Não, vou compartilhar isso aqui. As redes sociais, pelo amor de Deus, né? Precisaríamos ter cursos voltados para isso, com o enfoque da competência em informação e midiática. Isso seriam as nossas oficinas. Como usar as redes sociais, como usar as ferramentas que nós temos disponíveis. Até o e-mail, porque as pessoas hoje mandam e-mails que muitas vezes você não consegue ler, porque eles estão indecifráveis, é uma linguagem, né? E às vezes uma linguagem que não é adequada. Você usa no LinkedIn um e-mail, que é uma rede profissional, ou deveria ser, você usa um e-mail mandando beijinhos. Não comporta isso. Não é adequado. Né? Mesma coisa você mandar uma carta de apresentação e colocar os beijinhos no fim. Agora, no seu usual, aí, no seu WhatsApp, que você faça isso, tudo bem. É isso que nós precisamos estar incorporando, vamos dizer, como não a regulação. Como uma profissional que eu não exerço, mas eu prefiro chamar uma regulamentação. Tem que existir, para que nós possamos, por exemplo, dotar o pai, a mãe, a família, o irmão responsável por aquela criança, por aquele jovem, para que consiga até mesmo acompanhar de fato o que ele está fazendo. Precisa haver uma coisa chamada diálogo, que faz falta hoje, ninguém mais conversa. Eu vejo, vai no restaurante, a família inteira no celular. Aquele momento que é um momento ímpar de reunião. Está todo mundo ali, cada qual olhando o seu celular. Então, eu penso que a primeira coisa seria trabalhar com as políticas públicas, né? E eu penso que órgãos como a Unesco, né, como a IFLA, que já vem batalhando nisso, outros como o IBICT, aqui, o próprio Ministério da Educação teria condições de se unir num conjunto de trabalho e fazer valer o ODS 4 de qualidade da educação. Teria que fazer valer, de alguma forma, isso, inserindo essas competências no seu métier, que elas têm importância vital.
Assim como nós respiramos, dependemos do ar, nós dependemos de informação. Mas informação que agregue, informação que tenha valor e que, acima de tudo, faça com que nós tenhamos o quê? De forma inteligente, ou uma ampliação, uma modificação de conhecimento, de comportamento, de atitude, de valores, e que, de fato, sejamos e compreendamos o que é ser cidadãos dentro dessa era digital, que ela vai cada vez mais estar se inserindo no nosso contexto. Não há como segurar. Então, a gente tem que retirar os benefícios que ela nos traz, acima de tudo, colocar sempre na balança para que haja um equilíbrio em relação às suas limitações, às suas desvantagens e a esse aprendizado, a essa contribuição. E se vocês me perguntam se eu acredito que a competência em informação e a midiática poderão mudar a cultura, né, das pessoas, o comportamento das pessoas, e fazer com que elas realmente compreendam o que é ser um cidadão dentro de uma democracia, eu acredito nisso. E tenho lutado há 23 anos já por essa situação. Mas, no meio do caminho, a gente sempre tem umas pedrinhas, né? que vão incomodando e que você vai fazendo igual caranguejo. Você, às vezes, vai caminhando. Quando você percebe que existe aqui um enorme, né, de um empecilho por qualquer motivo, você tem que fazer o quê? Dar uma voltinha e vai ao lado. E é o que a gente tem feito durante todo esse tempo. Mas, felizmente, vejam que hoje, por convite aí, né, da Unesco, da Ana Paula, da Carolina, nós estamos aqui. Então, não é acaso, é realmente alguma coisa que a gente acredita que está mudando e que vai mudar. Bem, a pergunta é difícil. Desculpem. A pergunta é difícil e a resposta sua desafiadora para mim, na sequência. São várias questões que foram levantadas, questões de valores, questão de diálogo. Eu trouxe aqui um pequeno texto do Marcelo Fischer, que é diretor executivo do Observatório e mestre em educação. E ele diz o seguinte: a educação para o uso de internet precisa chegar a toda a família. Não é uma tarefa exclusiva do ambiente escolar. A internet deixou de ser, em poucas décadas, algo para se ver, ler e escrever. De fonte de conhecimento, passou a ser uma ferramenta de inserção, interação e realização. A separação entre o mundo real e o virtual desapareceu. É preciso mostrar a todos que as redes sociais não são uma terra de ninguém. Do outro lado, sempre tem alguém, com suas preferências, opiniões e interesses. Em relação às crianças, é preciso mostrar que esse não é um mundo mágico, que simplesmente existe. É algo feito, produzido, fabricado, como tudo que mais existe, ou seja, com intenção. Na escola, a Educomunicação ensaiou uma preparação para lidar com as mídias usando atividades práticas, como se faz um jornal, uma revista, um vídeo, um programa de rádio. Apesar das dificuldades de ensinar algo que ainda estamos aprendendo, no caso da web, né, e das limitações de infraestrutura para criar laboratórios, a tarefa é mostrar que a internet é um ambiente editado, em que cada um exerce o seu direito de expressão. E, mais importante, desmistificar a aparência de verdade que todo esse espetáculo nos traz, assim como tivemos e ainda temos que fazer com a TV. Ainda tenho na memória os mais velhos usando "deu na TV" como fonte de certeza. Ainda sobre crianças, a missão é estabelecer limites, mas isso é bem difícil. O desafio é uma tomada de atitude global de proteção e segurança, que vai além de bloquear conteúdos suspeitos. Vejo duas questões. Estabelecer como lei e imperativo pedagógico com que idade uma criança pode usar a internet e principalmente o smartphone.
Não é novidade, já existem coisas que são proibidas para menores. E deveríamos estabelecer, de acordo com o conhecimento de saúde e de educação, a partir de que idade uma criança está apta a usar esses aparelhos. 2. E a partir da idade permitida, oferecer acesso invertido. Ao invés de bloquear certos conteúdos e ter todo o universo aberto, aparelhos, entre aspas, infantis, cujo conteúdo seja exatamente aquele e somente aquele permitido pelos responsáveis, só acessaria conteúdo autorizado, até que se pudesse liberar o acesso de forma como se dá hoje. Então, ele coloca uma solução aqui, que seria como uma classificação indicativa. Professora, houve aí uma colocação sua que é, para nós do Observatório, muito candente, que é a questão do influencer. Essa figura que carece ainda de definição. Então, quando eu vejo no Instagram alguém dizer assim, fulano de tal, eu sou influencer, eu acho muito estranho. Eu acho que eu posso dizer que alguém é influencer, mas a pessoa dizer-se influencer é como motorista de aplicativo. É uma coisa que não existe, né? Como profissão. Está havendo até um debate aí grande sobre essa questão. Tem coisas que não existem, mas que no Brasil elas ganham forma. Cheque pré-datado não existe, jabá em rádio não existe. São coisas que não existem, mas que existem. Então, o Brasil é esse desafio. E uma grande coisa que nós sofremos foi quando a internet deixou de ser uma coisa gratuita. A internet ela veio como uma tecnologia que nasceu no meio militar, veio para o meio civil, nós usamos com muita generosidade. Eu mesmo edito um site na área de marketing e cultura, é totalmente aberto. Não há nenhum tipo de restrição para o acesso. Isso é a filosofia da internet, a gratuidade, a generosidade do ser humano dividindo o conhecimento. A própria Wikipedia, que pese críticas, enfim. Agora, quando entrou a tal da monetização, que é algo que não foi estudado nas nossas escolas, nem no direito, nem na comunicação, e se impôs de maneira ladina, paralela. E isso mudou completamente o sentido da internet e a questão do acesso randômico. Você encontrava as coisas na internet por acesso randômico. Você passou a ser hoje orientado por algoritmos visando faturamento. E isso é absolutamente daninho para um meio que quer ser lugar de conhecimento. Veja só, não é? Você acessa o Lattes, você acessa a base Minerva da UFRJ ou Dédalus da USP e tem acesso às coisas gratuitamente. Você lê teses inteiras. Você vai à biblioteca. No meu caso, acho que eu entreguei papel e talvez não tenha sido digitalizada a minha tese. Eu entreguei no ano de 1999. Mas alguém que vá à biblioteca ou que ligue de outro estado para a USP obterá, pelo sistema de bibliotecas, o exemplar para lê-lo e copiá-lo, enfim. Então, a questão da monetização na internet, eu diria que 50% dos problemas chamados genericamente fake news estão relacionados a essa entrada do valor monetário nas relações, nas redes sociais. Eu, inclusive, tenho dificuldade de chamar de mídia. As pessoas chamam de mídia social. Os Estados Unidos usam
social media, como o termo. Eu sempre me refiro a redes sociais, que me parece mais adequado. Talvez vício da idade. Mas eu acho que esse assunto não foi discutido, inclusive em eleições. Nós sabíamos do observatório, o que nós fizemos, não sei se vocês sabem, nós analisamos os discursos institucionais de todos os partidos políticos brasileiros em 2014, 16, 18 e 20, porque é um assunto candente, a comunicação institucional de um partido. E nós descobrimos, nós tínhamos a seguinte hipótese, que os partidos se comunicavam mal. E foi confirmada. Os partidos se comunicam mal. Agora, teve um outro achado, que não era hipótese, aquele achado que a gente encontra, além da pesquisa. Eles não se diferenciam uns dos outros diante do eleitor. Os entrevistados diziam, é tudo igual. Então, as instituições mais importantes de uma democracia não são o TSE, o TRE, são os partidos. Como é que pode, não é, 160 milhões de pessoas votarem em 35 partidos que não se definem, não falam sobre si com assertividade, né? E nós fizemos esse trabalho, foi um trabalho bastante interessante, e todo o resultado está lá disponível para ser visto. E eu agora até me perdi, que eu não sei porque que eu citei isso, mas eu vou passar a palavra adiante, depois eu me lembro. São muitas ideias, né, professor? A gente tem muito, é um assunto muito amplo, a gente acaba tendo pouco tempo também, né, para discutir tudo o que a gente precisa falar. Desculpe. Nós sabíamos o que ia acontecer com o WhatsApp. Nós sabíamos. E qual era a proposta? Tirar o WhatsApp do ar nos 45 dias de campanha, que é uma coisa perfeitamente factível. Claro que estamos falando de 2016. Nós fizemos 2014 e 2016. Em 2016, nós vimos que isso podia acontecer. E a sugestão seria essa. Nós não tínhamos musculatura para propor isso. Tinha que ser proposto, entendeu? Por uma ABI, por uma ABP, Associação Brasileira de Propaganda. Por quê? O que acontece? Só para encerrar. Quando você coloca um conteúdo na internet, ou colocava um conteúdo no Facebook, no começo do Facebook, você tinha 100 amigos. Os 100 amigos recebiam o seu convite para o seu aniversário. Hoje, você tem 1000 amigos, talvez um receba, talvez, porque é 0,001 o orgânico. Então, para você falar que vai fazer aniversário do seu filho, você tem que pôr dinheiro. Aí, no Brasil, inventou-se uma palavra maldita chamada impulsionamento, que não quer dizer nada. Não quer dizer nada a palavra impulsionamento, né? Lá fora é promote. Ora, quando você faz um promote, você sabe que é dinheiro colocado para vender um carro velho. Então, isso aconteceu com a comunicação eleitoral. Você coloca uma notícia, um conteúdo falso, como se notícia fosse, e impulsiona como se anúncio fosse. Então, você altera os códigos do jornalismo e da propaganda. E ninguém, eu tentei chamar a atenção da ABAP, da Associação Brasileira de Agências de Propaganda, da ABP. Nós tentamos, mas nós somos muito pequenos. Entendeu? E ninguém discutiu isso. Nem a Intercom, ninguém. Então, é o mimimi do pequeno. Mas é um assunto bastante importante, né? Porque ele tem um impacto direto na democracia, na cidadania. Então, é uma coisa realmente muito relevante para a gente pensar no caminho, né, que a gente está tomando nessa nova dinâmica da comunicação e das novas mídias e as diferentes populações, assim, né, das diferentes
características dos grupos, né, e de pessoas que estão imersas nesse contexto. E, bom, para a gente ir caminhando já para o encerramento, eu gostaria de ouvir de vocês, depois de todos esses pontos que a gente levantou aqui, tudo que a gente discutiu, quais os caminhos para o futuro? Como que vocês veem, assim, os caminhos para o futuro em relação ao desenvolvimento da competência em informação e mídia, especialmente para esse público, né, de educadores, quais as possibilidades, assim, para o futuro na visão de vocês? Bem, eu penso que esse é um assunto que a gente não tem que ficar simplesmente preocupado em gerir, vamos dizer, tratar as matrizes que estão aí de informação, né? Com interface A, interface B, não. O que nós precisamos fazer é mostrar facilidades, vantagens, importância, né? Assim, para as pessoas terem a condição de entender, primeiro, que informação para elas tem importância na vida delas. E você precisa até mesmo entender que, de repente, você tem vários tipos de informação no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, você tem que aprender que esses tipos de informação, eles têm aplicabilidade. Então, se você vai fazer uma viagem, né, você precisa saber o que é, para onde você vai, quanto custa a sua viagem, qual o itinerário que você vai ter. Isso é coisa simples, coisa muito simples, né? E eu me lembro também de ter participado num determinado momento, eu não estou lembrada agora aqui o ano que foi, mas eu me lembro da Cidade Educadora. Não sei se vocês lembram desse evento. Dona Ruth Cardoso, né, que era a primeira dama do país, é que estava fazendo, vamos dizer, esse evento em São Paulo. E, por um acaso, a gente viu o edital, né, da colocação de trabalhos e tal, e fomos lá mostrar o que nós estávamos fazendo com a FEBAB e os professores, né, a formação dos professores, qual era a nossa intenção. E como é que essa cidade educadora poderia estar nos ajudando nisso? Olha, mas é tão interessante porque foi assim, não que eu esteja me autopromovendo, mas foi a palestra mais assistida, aquela que nós mostramos, a importância, né, da competência em informação, da competência midiática na vida das pessoas. E não é uma coisa agora, estava ainda no governo do Fernando Henrique, e nós tínhamos a professora, né, Ruth Cardoso como, vamos dizer, uma pessoa interessada nisso. Então, eu vejo assim, que tudo que nós temos que fazer primeiro, continuar testando as metodologias que já desenvolvemos, né? Os padrões, divulgando isso mais, né? Padrões, indicadores de competência e informação que estão aí, que você pode retrabalhar, aplicar em qualquer área, seja no ensino fundamental, como, por exemplo, uma ocasião, uma professora de segundo ano, né, de fundamental, aqui de Bauru, de uma cidade, de uma área que é considerada, vamos dizer, uma comunidade periférica, e que traz muitos problemas, né, de toda a ordem. Mas ela veio conversar comigo porque fazia um curso de especialização e eu aqui na Universidade Sagrado Coração. E ela, então, falou, professora, eu precisava dar uma aula sobre a água, mas eu não sei como é que eu faço com as crianças, eles não conhecem cores. Falei, não. Falei, então, aí eu tinha como uma condução do processo aí do meu pós-doc, eu criei um diagrama.
que, por sinal, se chama diagrama Beloso, né? Carolina conhece, os meus alunos conhecem, eu uso isso com os meus alunos. É uma coisa muito simples. E eu falei para ela, você poderia fazer isso com as crianças. Você leva cartolina, mesmo que seja usada de um lado só, e você recorta. O diagrama, na verdade, ele é baseado na aprendizagem significativa, é baseado nos mapas conceituais de Gorin e Novak, que são, vamos dizer, adeptos também da teoria do Ausubel, né? E só que é assim, para construir um mapa conceitual, a gente tem hoje várias ferramentas, mas se você não souber exatamente o assunto, você não consegue colocar, por exemplo, os filhos, os parentes, né? As agregações, aquela estrutura básica. E é você que precisa estar fazendo isso, essa relação. Então, eu criei o diagrama, que é assim, no centro é uma pergunta, é uma elipse. Em volta, todos os conceitos que são relacionados, ou coisas bem relacionadas com a pergunta. E, na sequência, você tem quadrados, que é aquilo que indiretamente tem a ver com a pergunta que você quer responder. E, por último, são os triângulos. Em volta é o macroambiente, é o contexto maior, onde aquilo que você está preocupado em resolver, em aprender, em buscar informação, tem a ver. Eu estou contando isso por quê? Porque ela usou esse diagrama com crianças que eram ainda semi-alfabetizadas, de periferia, que não conheciam cores, e fizeram, ao final, uma cartilha. Desenharam as mãos na cartilha, eles mesmos. Aí eles puseram as cores que eles tinham conhecido através do diagrama, ela foi falando. Isso é a cor. Aí fez aquela coisa de botar o feijão para crescer, sabe? Lá como fala? Num recipiente, para eles verem o que era a terra, que era a cor marrom, o que era o verde que nascia do feijão, a água, por que era transparente, chegou lá. E eles tiveram até o apoio aqui da cidade de uma, que era que chamava Vidágua, fornecedora de galões de água, né? E eles fizeram a cartilha ao final, porque isso gerou, sabe o quê? Para eles, eles fizeram os painéis com cores, desenharam, ela levou revistas, eles recortavam e colavam o que eles estavam entendendo da pergunta que era feita. E aí, muita coisa foi assim incrível. Por quê? Porque não parava uma torneira na escola, eles simplesmente retiravam e levavam embora, deixavam as coisas escorrendo, água escorrendo, um desperdício, né? E aí eles fizeram a cartilha, por exemplo, com os dedinhos deles fazendo X em vermelho. Eles sabiam que o vermelho era proibido. E assim, proibido levar torneiras. Eles mesmos fizeram isso. E depois eles apresentaram a cartilha, o que eles tinham aprendido, com as cores, com a água, com a questão, né, do desperdício, da sustentabilidade. As crianças fizeram uma reunião, um evento com os pais e os professores. Olha, foi a primeira, vamos dizer, grande vitória que eu senti com esse trabalho de competência, informação e midiática, porque o que as crianças fizeram, uma se vestiu, né, a época, a gente nem tinha o que tem hoje, mas era o disquete, ela se vestiu de disquete e falou, isso aqui é uma tecnologia. Aí o outro se colocou como se fosse o monitor da TV, aquela época era TV digital que estava entrando, e eles falaram o que eles pensavam a respeito da TV digital. Gente, teve um dos menininhos que respondeu assim, eu olho a TV digital como a minha imaginação indo ao infinito. Pensa uma coisa dessa. Uma criança de segundo ano
num bairro paupérrimo, numa condição, falar uma coisa dessas, que ele enxergava que a TV digital seria uma coisa que faria com que a imaginação fosse ao infinito. Olha o que ele estava esperando dessa tecnologia. Então, eu acho que é bem assim que a gente faz, né? É inserir dentro do currículo, de alguma forma, e verificar quais os professores que estão, vamos dizer, interessados até em aprender. Ver, por exemplo, minha sugestão, ver o observatório, poderia ver com os programas de graduação, pós-graduação, levar oficinas para dentro desses programas, no sentido de desenvolver essa visão sobre competência, informação e midiática. Eu acredito que os comunicadores, estão no meio deles, né? Eu acredito que eles têm condição de mostrar, sabe, a importância disso e como fazer, porque eles têm uma facilidade de oratória, eles têm a facilidade de convencimento, tem. O profissional que é jornalista, que é, vamos dizer, ligado à cultura, a gente já fez muito trabalho com a Secretaria da Cultura de São Paulo. Aquela semana que é a semana que... Eu esqueci agora o nome do evento, né? Mas fomos muitas vezes convidados para falar sobre isso, né? Para fazer oficina, workshops. Eu acho que está faltando alguma coisa nesse sentido, e que a gente possa até fazer EAD. Quem se interessar, e aí eu vou falar, o diagrama que eu criei, ele está assim, agora estava disponível até com tutorial, numa plataforma, mas assim, a gente não estava cobrando e nem tenho interesse nisso. Eu não tenho interesse nenhum em monetização, é a divulgação disso para se trabalhar, porque é uma ferramenta que você consegue fazer com que chegue lá. Você trabalha com o grupo, primeiro individual, depois você trabalha o grupo, depois você tira daqueles grupos aquilo que é o consolidado. Então, você faz reuniões com isso, você acaba com aquela história de vamos ver o culpado. Você vai ver o problema, você vai ver a causa e você vai ver a solução. E a gente tem várias ferramentas que pode trabalhar com as crianças, principalmente. Eu acho que vale a pena, né? E eu falei daquele método Gavilan, é muito importante, só que ele não está em português. De repente, poderia aí, eu não sei, uma sugestão à Unesco, né? Verificar a possibilidade de fazer essa tradução da plataforma, inclusive, eles têm uma plataforma já para você usar. Está em espanhol, né? Então, se a gente pudesse traduzir para o português, talvez os cursos de formação de professores, de crianças, né, pudessem usar, e começar por aí, porque eu acho que são muitas coisas, né, que nós temos que fazer. Talvez esse seja um dos caminhos, é uma abertura, né? E o meu site, eu queria dizer, está à disposição, né, de vocês, para o que vocês também vierem a precisar, né? Assim como o professor gentilmente colocou o dele, eu coloco o meu. Ela é muito mais simples, com certeza, mas é alguma coisa que trabalha com outras pessoas, tem, vamos dizer, tenho interesses em divulgar, né? Se a Unesco, por exemplo, quiser e oportunizar o próprio observatório do professor, que eu coloque como apoio, porque é apoio, não é financeiro, é alguma coisa assim, olha, esse órgão, esse instituto, o IBICT está lá, a FEBAB está, né? Então, fiquem abertos também, porque a gente vai trabalhando aí com aquele 17º ODS, né? Parcerias. É isso. Bom, vou responder a pergunta. Primeiro, eu vou dizer que adorei o diagrama. Já acessei aqui, já gostei muito. Sempre que citado, será com a fonte, devidamente, né?
Eu diria 3 coisas básicas que têm que ser feitas, que poderiam ser feitas. A educomunicação se tornar uma política pública, não só no Estado de São Paulo, que já é, quer dizer, está no caminho de ser, ou, enfim, ela é reconhecida lá. E veja, a rede salesiana, eu já fui professor em faculdade salesiana, os salesianos usam a educomunicação como método. Isso é uma coisa que eu não sabia. Quando eu fui atuar numa faculdade salesiana, eu fui a uma reunião de professores e fiquei sabendo o valor que eles dão para a educomunicação. Então, a educomunicação como política pública. Segundo, o empreendedorismo. Nós temos uma crise gigantesca na nossa mídia. Isso testemunhado pelos colegas jornalistas. Nossa maior porção hoje de conteudistas no Observatório é de jornalistas em desvio, em mudança de carreira. Estão fartos das redações, estão fartos do que eles chamam de ambiente tóxico nas empresas, e o que há de empreendedorismo é uma coisa magnífica. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. E a terceira, eu vou falar de nós aqui, indiretamente, que é a questão do terceiro setor. O terceiro setor precisa ser mais incrementado. Não é uma coisa que as pessoas pensam. Todo mundo quer um emprego, não numa empresa. O terceiro setor é um caminho de civilização. É claro que eu admito que pessoas achem que há outros caminhos de desenvolvimento. Mas eu acredito que o primeiro setor, o governamental, o segundo, dos negócios, e o terceiro, da sociedade civil organizada, é um caminho que nós precisamos trilhar. E nós não estamos fazendo isso. Nós temos problemas no bairro, problemas na rua, problemas na cidade, e não nos reunimos para resolvê-los com a força do cidadão. Cidadão debaixo de um CNPJ, um coletivo. Isso é muito importante. Olha, nós citamos aqui OAB, podemos citar o sistema CONFEP, CORREP, a ABI, a Intercom, a Unesco, a própria ONU. São todas entidades do terceiro setor. Todas. Os partidos políticos são terceiro setor. Vocês imaginam? Nós temos 5.570 municípios. Cada município com 35 diretórios de partidos. Não vai faltar trabalho para nenhum jornalista, para nenhum publicitário, para nenhum RP. Cuidar da comunicação eleitoral desses candidatos a vereador, a prefeito, em 5.570 municípios. Então, se queixar que falta mercado de trabalho é absurdo. Então, são essas 3 coisas que eu queria pontuar nessa resposta para olhar futuro. Bom, o que eu posso dizer agora é muito obrigada. Como eu sempre digo, o professor Marcondes sabe, eu sempre aprendo muito quando a gente está aqui conectado. O mesmo digo da professora Beluso, o mesmo digo da Ana Paula. Quanto que a gente aprendeu, né, Ana, nesse pouco tempo que a gente se conheceu e ajudou a programar essa live. Então, nesse primeiro momento, eu agradeço a vocês 3. Eu acho que foi uma noite que, inclusive, a nossa competência em informação foi posta à prova, né? Da gente encontrar saídas para os problemas da tecnologia. Então, agradeço muito pelo aprendizado e pelo conhecimento que a gente cria aqui. Também não posso deixar de agradecer ao Capítulo Brasil da Unesco, por todo o apoio, e à própria Unesco, né, pela realização da Semana Global da Alfabetização em Mídia e Informação, porque realmente são encontros assim que acho que fazem parte desse cenário futuro que a gente quer construir, né? Não só nós, mas todo mundo que pense em educação de uma forma mais ativa, né, no cenário do Brasil. Vou estender para vocês, se alguém quiser mais alguma palavra, mas eu aqui, principalmente nessa minha posição, né,
minha e da Ana Paula, de agradecer pela oportunidade e agradecer também pelo tempo, sem deixar também de fazer um muito obrigada para quem esteve na live, que aí não conseguiu nos acompanhar ao vivo, vai ter oportunidade de acompanhar depois pelo link do nosso YouTube. Com certeza. Eu queria também, né, agradecer novamente a professora Regina, professor Manuel, a Carol e todo mundo que participou, ao Observatório também, por essa parceria na realização desse evento. Foi muito construtivo, né, o debate dessa ideia, esse encontro, então muito obrigada pela oportunidade. Bom, coisa maravilhosa que é o terceiro setor. Estamos há 11 anos na batalha e a coisa mais marcante para mim é conhecer pessoas. Então, estive em São Paulo em 1º de setembro, estive com a Ana Paula em pessoa, a Carolina não deu para ir, não é? Lá no evento da Mega Brasil, e o grande prazer de conhecer e conversar com a Regina Veloso. Muito, muito agradeço. Fico muito feliz de saber que temos aí algumas coisas em comum, sobretudo em BICT, né? E todos esses sonhos de melhora. Muito prazer. Muito obrigado. Então, eu acho assim que agradecer é alguma coisa importante, né? Que a gente realmente tem que fazer. Porque oportunidades como essa que vocês nos deram hoje, elas são ímpares, não há como, sabe? Não é nem porque é a Unesco, é o professor Manuel, a Carolina ou sou eu, não. É porque é mais um momento que a gente tem, né? Que pode, vamos dizer, evidenciar, não é, esse assunto de competência em informação e midiática, ou alfabetização, né, informacional e midiática, não importa. Eu acho que o importante é a essência, né, que nós fizemos aqui como discussão. Então, eu queria, assim, deixar a minha gratidão, né, a vocês, por estarem me dando essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês, e também de conhecer. A Carolina, eu já conheço há algum tempo, né, porque foi a minha orientanda no mestrado. Agora, a Ana Paula tinha ouvido falar, porque a Carolina fala muito, não conhecia, então foi uma ótima oportunidade de conhecê-la, viu, Ana Paula? E o professor Manuel, né, de saber que a gente tem aí realmente algo em comum, né? Então, eu só gostaria de finalizar com o seguinte, é uma frase de Morin, eu gosto muito. Vivemos na era da incerteza, onde mais do que aprender verdades estabelecidas e indiscutíveis, é necessário aprender a conviver com a diversidade das perspectivas, com a relatividade das teorias, com a existência de múltiplas interpretações de toda a informação, para construir, a partir delas, o próprio juízo ou ponto de vista. Está aí a mensagem, viu? Grande Morin. Para todos nós, de Morin, Edgar Morin. Então, agora fica assim, um beijo, né, no coração. Um abraço. Vou dizer a Carolina um abraço. Olha lá, um abraço. É de pombinha voando. Né, Carol? É isso aí. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Manda o link para a gente colocar no site da OCI TV e vamos fazer um cursinho para não passarmos mais aperto. Sim, com certeza. Tchau. Como diria o meu marido, faz parte, professor. Sim. Faz parte. Mas valeu, viu? Tchau. Tchau, hein? Tchau, gente. Muito obrigada. Muito obrigada.